Olá, paz do Senhor Jesus, meu querido e minha querida paz do Senhor Jesus, meu bom dia, meu boa tarde, meu boa noite, minha boa madrugada. Porque eu não sei que horas essa mensagem vai chegar até você, mas ela chegará no momento certo, na hora exata, porque para Deus não tem acaso, para Deus não tem destino, para Deus existe Deus. Então, se você está de frente a esse vídeo, porque Deus tem algo para prestar no teu coração, e você não vai sair daqui da mesma maneira que você entrou, você vai sair cheia da glória e cheia da graça do Senhor. Amém? Eu já quero chegar profetizando sobre a sua vida. Eu quero profetizar a conversão sobre a tua casa, no nome de Jesus. Que muitas das vezes a gente ora tanto, né, pelo marido para se converter, pela uma esposa, pelo um filho, pela uma filha, pelo um pai, pela uma mãe, pelo um parente, pelo um amigo. Então, em nome de Jesus, eu profetizo conversão sobre a sua casa. Eu profetizo transformação. Eu profetizo haja de Deus. Eu profetizo que você e a sua casa vão servir ao Senhor. Você vai dizer: eu e a minha casa servimos ao Senhor, no nome de Jesus. Amém? Quero estar te convidando para estar orando. Vamos orar, porque a oração move a mão de Deus ao meu e ao seu favor. Vamos orar no nome de Jesus. Senhor, meu Deus, meu Pai, Pai amado e Pai querido, mais uma vez na sua santa e gloriosa presença. Entramos na tua presença como pó, como cinza, como nada que somos, para te pedir perdão pelos nossos pecados, palavra, atos, pensamento. Perdão, Senhor, por tudo que temos feito, falado que não provém de ti. Toma o primeiro lugar em nossa vida, lugar de honra que é todo seu e de mais ninguém. Entra na nossa casa, coloca o que está fora do lugar no lugar, entra com transformação, transforma, Senhor, a família toda, que nós possamos dizer: eu e a minha casa servimos ao Senhor. Não é serviremos, é servimos, não é no futuro, é no presente, Senhor, no nome de Jesus. Então, Senhor, toma os filhos nas tuas mãos, os maridos, as esposas, pai, mãe, sogro, sogra, toma a família nas tuas mãos e entra com conversão. Repreendo o devorador, o migrador, o cortador, o ceifador, o gafanhoto, o pulgão, o olho grande e a inveja no nome de Jesus. Eu coloco nas tuas mãos, Senhor, a vida desse homem e a vida dessa mulher. Entra na nossa casa e nos transforma. É o que eu te peço no nome de Jesus. Amém. E amém. Amém, meu querido. Amém, minha querida. Seja abençoado no nome de Jesus. Se você é novo ou nova no canal, seja muito bem-vinda. Meu nome é Pastora Magna Vasconcelos. Tenho um canal aqui no YouTube, no Instagram, no Facebook, no Kawai, para honra e glória do Senhor Jesus. Se você não é inscrito aqui, já corra aqui, já se inscreva no nome de Jesus, porque tem mensagens diárias de segunda a sábado para honra e glória do Senhor Jesus. Já quero te pedir que você dê seu likezinho, que é o seu amém, porque quando você dá o like é você falando no mundo espiritual. Amém. E é você falando para o YouTube: esse vídeo é um vídeo com conteúdo, eu recomendo ele para outra pessoa. Então, em nome de Jesus, já deixe seu like, já deixe seu amém aí no nome de Jesus. Tá precisando de oração, meu querido e minha querida? Já deixe o seu nome aí para oração, o nome da sua família para oração. Pastor, eu estou passando por um problema. Você não vai escrever o seu problema aí, porque tá cheio de gente querendo saber da nossa vida. Mas você vai colocar entre parênteses: meu problema é vida sentimental, vida familiar, minha vida financeira. Coloca aí que eu vou estar orando no nome de Jesus. Amém? Abra sua Bíblia no livro de Deuteronômio, capítulo 6, a partir do versículo 4, que diz assim: Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus. É Deus, o único e o Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças. E estas palavras que eu hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinará aos teus filhos, e delas falará, assentada em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-se e levantando-se. Também as atarás por sinal na tua mão, e tecerão por testeira entre os olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Até aqui, no nome de Jesus. Essas eram as ordenanças do Senhor, que o Senhor estava ensinando o povo. Né, que o povo tinha que ensinar aos seus filhos sobre os feitos de Deus. Em outras palavras, o povo tinha que ensinar os seus filhos a conhecer
o nosso Deus. Aí a pergunta que eu tenho para mim, para você é: você tem ensinado seus filhos a conhecer Jesus ou você está se limitando só a você? A salvação tem que chegar não só a você, mas tem que chegar aos seus. E a gente tem que aproveitar enquanto os nossos filhos são pequenos. Então, quando os nossos filhos são pequenos e a gente vai para a casa do Senhor, não é para você deixar o seu filho com A, com B, com C, com mãe, com pai, para me ver o culto melhor. Não. O seu filho tem que se acostumar a ir para a casa do Senhor com você. O seu filho tem que se acostumar a ficar na salinha. O seu filho tem que se acostumar a ir para a escola dominical. O seu filho tem que aprender do Senhor Jesus. Era isso que o Senhor estava falando. Nós temos que ensinar aos nossos filhos coisas que a gente não tem feito, a gente não tem ensinado aos nossos filhos. Aí o que acontece? Eles crescem sem Jesus. Aí depois a gente quer pedir ajuda para Jesus, porque eles estão nas drogas, estão na prostituição, estão no crime, estão estão na vida de bandidagem, né? Porque nós não ensinamos. Uma coisa é, eu ensinei, mas ele entrou na vida porque ele quis, porque Deus deu livre-arbítrio também. Mas você fez a sua parte. Deus aqui está ensinando a gente a fazer a nossa parte. E é disso que eu vim falar hoje, para que a gente faça a nossa parte. Mas lá em cima, quando eu comecei a falar, Deus fala que primeiramente a gente tem que aprender a amar Ele em primeiro lugar. Então sempre Deus tem que vir na nossa vida em primeiro lugar. Então Deus vai vir em primeiro lugar do que o teu casamento, em primeiro lugar do que você, em primeiro lugar dos teus filhos, entendeu? Deus está sempre em primeiro lugar. E aqui a palavra de Deus está falando que a gente tem que amar Ele incondicionalmente. Deus é um Deus ciumento, eu costumo falar, né? Costumo brincar. Porque quando você vai adorar outros deuses, você entristece o coração de Deus. Então, meu querido e minha querida, presta bem atenção, ouve Israel, o Senhor, nosso Deus é o único Senhor. Deus é o único Senhor. Então, Deus aqui está nos ensinando que Deus não é um Deus de pau, Deus não é um Deus de pedra, Deus não está numa estátua, Deus é aquele que ressuscitou o terceiro dia. Então, em nome de Jesus, tá? Saiba que amar e cultuar somente a Deus. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. Então aqui Deus está nos ensinando a amar Ele de todo o coração, com toda a nossa alma, com toda a nossa força e ensinar aos nossos filhos. Porque nós somos espelhos, então o seu filho vai olhar e vai ver Deus em você. A pergunta é, nossos filhos têm visto Deus na gente ou não? Porque às vezes nossos filhos não estão vendo Deus na gente. Porque uma coisa somos na casa do Senhor, outra coisa somos dentro da nossa casa. Na casa do Senhor, glorificamos ao Senhor, falamos em mistério, mas dentro da nossa casa falamos palavrão, dentro da nossa casa falamos mal do irmão, dentro da nossa casa falamos mal do vizinho, dentro da nossa casa pecamos, dentro da nossa casa roubamos, dentro da nossa casa o nosso filho está vendo tudo que a gente faz. E ele vai replicar o que você faz, entendeu? Porque nós somos o espelho. E os filhos são os nossos reflexos. Então, aqui a palavra de Deus está falando que a gente tem que ensinar os nossos filhos o caminho que ele tem que andar. Então, isso tem que começar de criança. Então, eu não posso ir para a igreja e deixar o meu filho... vou te dar um exemplo. Você é liberta, querida, mas seu marido não. Né? Então você vai para a igreja, o seu marido não, ele não quer ir, ele tá lá, ele quer assistir futebol, ver televisão, ele quer ficar lá né? Ele tá longe da presença do Senhor. Aí você tem os seus filhos, aí você fala assim, então vou deixar o meu filho com o meu marido para me poder assistir o culto em paz, porque a criança corre na igreja, a criança faz isso, a criança faz aquilo. Não, você vai levar o seu filho. Sabe por quê? Porque o seu filho tem que se acostumar com a presença de Deus. Porque Deus também toca as crianças na igreja. O seu filho, a sua filha tem que se acostumar com a escolinha dominical. É muito importante que ele vá na escola dominical, porque ele vai aprender a falar de Jesus. Você está entendendo? É importante a criança aprender a se comportar no culto. Eu lembro que eu levava o meu filho, quando ele era pequeno, né?
o meu marido não processava a mesma fé que eu. Então eu não deixava o meu filho com o meu marido, eu levava o meu filho. E no dia das primícias, o meu filho amava entrar com a cesta das primícias, entendeu? Tinha até uma briguinha entre as crianças lá, quem ia entrar com a cestinha, ele sempre queria ir, ele queria ir, entendeu? Então eu acostumei o meu filho a estar na casa do Senhor. Portanto, que quando eu me desviei da presença do Senhor, o meu filho ficou na presença do Senhor. Por quê? Porque eu mostrei para ele o caminho que ele tinha que andar. Entendeu? Então, em nome de Jesus, sabe? Deus tem um plano para sua família. Então, não deixe o seu filho em casa, não deixe a sua filha em casa. Leve eles para a igreja. Ah, mas já está adolescente, não quer ir. Tem que ir. Tem que ir. Ah, mas ele não quer ir, quer ficar no celular. Tire o celular. Tem que ir, está debaixo do seu teto. Entendeu? Quem manda na sua casa é o Senhor e você. Então ele tem que te obedecer, tem que ir. Criança, adolescente não tem vontade, entendeu? Você tem que aí bota ele lá no grupo das crianças, depois ele vai pro grupo dos adolescentes, depois vai pro jovens, mocidade, ele tem que ir, tem que conhecer o Senhor. Entendeu? Então, Deus ali vai trabalhando naquela criança, vai trabalhando, vai trabalhando, vai trabalhando, até que aquela criança tem o verdadeiro encontro com o Senhor. Tá? Então, em nome de Jesus, não vamos deixar nossos filhos em casa. Você tá entendendo? E contra o marido, meu marido não é liberto, irmã, não deixa de convidar o teu marido, por mais que ele não seja liberto, convide ele, uma hora ele vai aceitar. Vai ter festividade, convide, vai ter isso, convide, vai ter culto normal, convide, sabe? Faça ato profético, passe a roupa dele. Aí ele vai perguntar, por que você está passando a sua roupa? Não estou passando a roupa aqui, caso você queira ir para a igreja comigo, estou te convidando, a sua roupa já está pronta. Comece a fazer isso todo domingo, entendeu? Ou toda segunda, toda terça, eu não sei qual o dia de culto na sua igreja, atos proféticos, você tá entendendo? Para ele ver que você quer que ele esteja do teu lado. Uma hora ele vai. Nem irmã que ele sente lá e fique mudo, não glorifique, não fale nada, pegue e saia reclamando, mas sempre faça isso. Você tá entendendo? Porque uma hora o Espírito Santo vai tomar aquele coração. E o que liberta é a palavra de Deus. E lá ele vai ter louvor, vai ter adoração e vai ter palavra. Então não deixe de convidar o teu marido para a igreja, não deixe de convidar a tua esposa. Eu dei um exemplo de marido aqui, mas pode ser que seja uma esposa. Entendeu? Convide ela, porque tem um testemunho de um irmão que ele fala que ele ia para a igreja, né? Ele é presbítero, e a esposa dele ia pro bar, bebia. E ele saía da igreja, ainda pegava a mulher dele no bar, trazia ela bêbada para casa, botava ela embaixo do chuveiro, cuidava dela. E ele dava carona para as senhorinhas na igreja, né? Botar as velhinhas, cada senhorinha na sua casa, né? E ela implicava com isso. E olha, irmã, era tudo senhorinha de 70, 80 anos, e a mulher estava implicando com isso. E ele continuou fazendo a mesma coisa para as velhinhas não ir andando para casa. Até que um dia, de tanto ele convidar, a mulher aceitou. Aceitou a primeira vez, aceitou a segunda, aceitou a terceira. Hoje, para honra e glória do Senhor, ela está servindo ao Senhor junto com ele, porque ele não desistiu. Então, não desista de convidar, entendeu? Mas porque você é o espelho, o teu marido tem que ver a transformação em você. Ele tem que olhar e ver que você é uma mulher transformada, que você é um homem transformado. Os teus filhos têm que ver o que você é o espelho. E a palavra de Deus fala aqui, como eu li mais abaixo, depois dos filhos, fala que todos têm que saber que nós somos cristãos. Então, como é que seu vizinho vai saber que você é crente, que você é cristão, se você esconde a tua Bíblia, entendeu? Não sai com a tua Bíblia na mão, ninguém sabe que você é crente. Na tua região, no teu trabalho, ninguém sabe, você é aquele crente 007, você é aquele crente no teu trabalho que ninguém sabe, porque lá na roda que tá falando aquelas bobeiras, né? Em outras palavras, como o mundo diz, aquelas sacanagens,
maquiagem, aquelas coisas, você está participando quando é para você chegar na roda e as pessoas mudarem de assunto, porque chegou um servo e uma serva do Senhor. Então, são posturas, é isso que o Senhor está nos ensinando aqui. Primeiro, amar Ele incondicionalmente. Segundo, ensinar os nossos filhos. E terceiro, que todos saibam quem nós servimos. Então, na sua vizinhança tem que saber que você é servo do Senhor. No seu trabalho tem que saberem que você é servo do Senhor. É a sua conduta. Aqui Deus sentou eu e você para falar da nossa conduta. Como está sendo a nossa conduta como mãe, como pai, como esposa, como vizinha, como colega de trabalho. Como está sendo a nossa conduta? As pessoas sabem ao nosso redor quem nós somos ou nós estamos escondendo a nossa identidade, né? Se a gente esconde a nossa identidade aqui, que somos servos do Senhor, se o Senhor arrebatar a igreja, por que ele vai levar alguém que se escondeu o tempo inteiro? Entendeu? Por quê que ele tem que te levar se você foi o crente escondido, foi o crente 007? Ninguém nem sabia quem você era. Então, em nome de Jesus, meu querido e minha querida, saiba que o Senhor quer grandes coisas, o Senhor quer transformar a sua vida, mas tem que começar por você. Então, se você se encaixou em algo que eu falei aqui, né? Se você deixa seus filhos em casa, se você não convida a tua esposa, não convida o teu esposo, se no trabalho ninguém sabe que você é evangélico, se nas suas redes sociais ninguém sabe porque você posta besteira, em vez de postar coisa de Deus, em vez de postar uma pregação lá para que atinja outras vidas, em vez de você deixar um rios falando do Senhor, sabe? Você pode colocar lá uma palavra de vida para alguém, mas não, a gente usa nossas redes sociais para besteira. As minhas redes sociais, se você procurar lá, se você quiser saber da minha vida, nas redes sociais você não vai encontrar, porque não tem nada. Tem coisas do Senhor. Tem lá onde que eu vou pregar, onde que eu vou estar, entendeu? Mas fora isso, você não vai ver. Porque usa minhas redes sociais para falar de Cristo. Então não se esconda e ensina a tua parentela, os teus filhos desde pequeno, qual o caminho que deve andar. Deixa o seu filho ver, a sua filha ver, o seu marido, a sua esposa ver que Deus te transformou. Se você era fofoqueira, agora você não fofoca mais. Se você era contendeira, agora você não contende mais. Se você era brigona, brigão, agora você não é mais, entendeu? Você é o espelho. Eles têm que querer ser igual a você, ser transformado igual a você. Entendeu? Então é isso que o Senhor está nos ensinando em Deuteronômio e está nos chamando a atenção para que eu e você possamos ser um crente verdadeiramente, um servo do Senhor em espírito e em verdade. Amém, meu querido e minha querida. E como eu gosto de trabalhar com profeta. E você é profeta. Então hoje você vai escrever aí: a partir de hoje eu não me escondo mais. A partir de hoje eu não me escondo mais. A partir de hoje eu não me escondo mais. Não se esconda. Não se esconda. Não esconda para ninguém a quem você serve. Porque aqueles que processam outro tipo de fé não se escondem. E por que a gente vai se esconder? Sabe? Em algumas datas, eu gosto de fazer feira ao sábado, né? Em algumas datas, eu vejo as outras pessoas que processam outra fé com roupa, com tudo na feira, eles não se escondem. Por que a gente esconde a Bíblia? A gente tem vergonha de andar com a Bíblia na mão. Se eu vejo muita gente processando a sua fé, mostrando, sabe, o Deus que elas servem e o Deus, verdadeiro Deus que a gente serve, o Deus que nos tirou, que nos lapidou, que nos transformou, a gente esconde. Então, em nome de Jesus, pare de esconder Deus na sua vida. Amém, meu querido e minha querida? E abra sua boca e diga a quem você serve. Eu sirvo ao Deus vivo. Eu sirvo ao Deus vivo. Então, em nome de Jesus, o Senhor não te esconde. Então, não esconda Ele na sua vida. Então, também ensine os seus filhos o caminho que ele deve andar. Pare de deixar os seus filhos em casa. Leve eles para a igreja. E não deixe de convidar o seu esposo e a sua esposa também para assistir o culto. Amém? Essa é a palavra que Deus colocou no meu coração. Talvez você queria uma palavra de vitória, que você vai conquistar a tua casa, que Deus vai restaurar teu casamento, que Deus vai restaurar a tua família, mas para Deus restaurar, você não pode esconder Ele. E a gente está escondendo Ele. Então pare de esconder Ele. Amém? Em nome de Jesus. Então quero te convidar para estar orando. No nome de Jesus, vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, Pai amado e Pai querido, se eu tomo a nossa vida nas Tuas mãos, não nos deixa te esconder em maneira nenhuma, de modo nenhum, Senhor, que Tu venha ser, Pai,
o primeiro lugar na nossa vida, que todos olham para a gente e vejam que nós somos diferentes. Senhor, não nos deixa, Pai, deixar nossos filhos em casa, nos dá sabedoria para levar nossos filhos para a tua casa, aprender a tua palavra. Senhor, não deixa essa mulher e esse homem esquecer de convidar o seu marido e a sua esposa para a tua casa. E quando eles entrarem lá, Senhor, que o céu esteja baixinho, que tu fale com esse homem e com essa mulher de maneira sobrenatural. Senhor, liberta os nossos filhos, liberta o marido, liberta a esposa, porque nós vamos dizer, eu e a minha casa servimos ao Senhor. Eu entrego essa família nas tuas mãos, Senhor. Escreva no umbral da nossa porta, Senhor, o teu nome. É o que eu te peço, Senhor, e te agradeço no nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meu querido, amém, minha querida. Compartilha esse vídeo no nome de Jesus com aquela pessoa que você sabe que é aquele crente 007, com aquela irmã que não leva os seus filhos para a igreja, com aquela irmã, irmão que não convida o seu marido para a igreja, a sua esposa para a igreja. Compartilha para eles verem o que o Senhor ensinou aqui em Deuteronômio, no capítulo 6. Beijo grande e até a próxima.